Antônio Fortini é pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia da Comigo, ITC, que está situado aqui no Sudoeste Goiano e tem a sua maior parte da pesquisa voltada para as questões envolvendo o Sudoeste Goiano. Nesta conversa, o assunto foi recuperação de áreas degradadas e o cenário do agronegócio na região goiana. Eu vou conversar com o Antônio Fortini, que é pesquisador do ITC. Nós vamos conversar sobre a produção agrícola aqui no Sudoeste Goiano. Como que é o manejo aqui no Sudoeste, que é uma região diferenciada de produção? Basicamente aqui o que a gente tem é uma sucessão de soja e de milho. Esse é o viés forte que a gente vê aqui na região. E tem vantagens nisso, da parte de uso de alguns fertilizantes, insumos, etc. Mas isso gera também outras limitações e outras dificuldades. Uma delas, assim, voltando um pouco e puxando um pouco para a área de solos, é que visando aí o aspecto operacional, o pessoal hoje não faz a parte de conservação do solo. Então o pessoal hoje não usa mais a curva de nível de terraços e isso muitas vezes gera uma certa degradação do solo e um escorrimento de água, de nutrientes, matéria orgânica, gerando muitas áreas com solos relativamente degradados. Esse é um ponto bastante forte que a gente vê hoje aqui na região. Antes de voltar um pouco para essa área degradada, eu queria só que o senhor explicasse a diferença entre rotação e sucessão. Então, sucessão é quando você tem uma sequência anual das mesmas espécies. Então, no caso aqui é soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja, milho. E a rotação, ela implica em você rotacionar, em utilizar outras espécies. Então, seria soja, milho, soja, sorgo, milho, sorgo e assim vai. Então, a sucessão é sempre as mesmas espécies e a rotação é quando você insere mais de uma, duas, três, quatro espécies no sistema. Depois disso esclarecido, eu quero voltar para a questão da área degradada. Okay. Como que o produtor pode fazer para recuperar isso, já que deixou tanto tempo assim sem um cuidado? A dificuldade é que hoje o agricultor olha muito o lado operacional. Então são grandes máquinas, né, que ocupam uma área grande de solo e para facilitar essa parte de operação, ele tirou as curvas de nível, né? E aí o solo ele fica sem um local de reter a água, né? E essa água então desce e às vezes ela faz uma enxurrada. E ela leva solo, nutrientes, etc. É muito simples como recuperar, é voltar com a parte de curva de nível, né? É ele entender que o patrimônio maior dele físico é a terra e que ele tem que mantê-la da forma melhor sem que ela fique degradada. A questão da análise de solo, ela também é importante nisso? Muito. Na realidade, não há uma maneira de se fazer a correção do solo e a adubação do solo sem uma referência. Essa referência é a disponibilidade que o solo tem e ela só é feita via uma análise de solo, que infelizmente ela é negligenciada muitas vezes na nossa região. Seria muito por conta porque que nós temos a safrinha, dessa pressa em colher e plantar, ter uma cultura mais precoce, por isso que faz aquela análise de rotina, não é uma coisa aprofundada? Na realidade, pensando na soja e na safrinha, até que o dano não é muito assim severo não. Mas o ponto todo é que depois do milho ele fica vários meses, né, com o solo sem nada, né, e até voltar na soja. Nesse tempo é perfeitamente viável que ele faça uma análise de solo e ele fertilize a soja
da forma mais eficiente possível.